Salve minhas joias! Sejam bem-vindos ao Mind Connection, o melhor programa da sua semana, agora também no Spotify, além de no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre televisão brasileira, sobre filosofia, sobre explicação. Vai ser uma maluquice, mas eu acho que vai dar certo, tá? Esperem aí, logo depois da vinheta a gente se encontra. E na indicação de hoje eu quero trazer para vocês um livro incrível, super bem escrito e fruto de um trabalho de pesquisa admirável, sobretudo para quem gosta de história da TV brasileira. Trata-se de O Homem do Sapato Branco, A Vida do Inventor do Mundo Cão na Televisão Brasileira, de Maurício Sticer, que é colunista e crítico de TV. Trata-se de um livro autobiográfico de 190 páginas que fluem com uma rapidez incrível, que é mérito exclusivo do talento do autor. Inclusive eu li esse livro de cabo a rabo no domingo, não consegui largar. Comecei a ler sem muitas pretensões, mas é tão bem escrito e conta uma história tão incrível que parece que você não vai conseguir ficar quieto enquanto não terminar. Ele conta a história de Jacinto Figueira Júnior, que apesar de não ser muito conhecido por nós hoje em dia, foi o dono de alguns dos maiores ibopes da televisão nacional. A sua trajetória na TV começou como produtor de programas policiais e documentários na TV Cultura em 1962. Naquela época a TV Cultura pertencia aos Diários Associados, ao grupo do Assis Chateaubriand, que era dono da TV Tupi. Então a programação não era tão voltada para a educação como veio a ser depois, quando o governo do estado de São Paulo comprou a TV, mas era voltada mesmo para programas mais popularescos mesmo. Inclusive, o Jacinto Figueira é responsável por alguns dos mais popularescos. Em um deles, ele logrou mais de 80% de ibope com a transmissão de uma cirurgia de transplante de córnea ao vivo. O talento midiático dele, construído sobre um sensacionalismo ainda inédito na televisão nacional, foi tão grande que a TV Globo contratou para, ao lado de Dercy Gonçalves, Silvio Santos e Chacrinha, compôs o quadro campeão de audiência da emissora como estratégia para oferecer em seguida o padrão Globo de qualidade, inflando a audiência e depois purgando os programas popularescos. O formato do programa do Homem do Sapato Branco, para nós, pode ser bastante convencional. O programa trazia suspeitos de crimes em rede nacional, pessoas em situações deploráveis, brigas no estúdio e relatos de crimes escabrosos, embalados por trilhas de terror e pela figura debochada e altiva de Jacinto, sempre com seus sapatos brancos em foco e munido do argumento de que ali trazia a verdade nua e crua. É um estilo que a gente está acostumado a ver na TV. Já não é novidade para nós, para eles era. Ele foi eleito deputado federal por São Paulo, foi vítima do AI-5, foi cassado em 69, vítima também da censura. Passou quase toda a década de 70 no ostracismo, até que retornou à TV em 79, primeiro na Record e em seguida na antiga TVS, que virou SBT, do Silvio Santos. Mas já era um pouco tarde, apesar de muito famoso, o programa já era considerado de um estilo ultrapassado. Ele já tinha filhotes no seu estilo, como o muito assistido e ainda mais hardcore em sensacionalismo, O Povo na TV. O livro do Sticer relata a ascensão e queda dessa figura que é pouquíssimo lembrada. Seu trabalho nos anos 60 nem registros visuais videográficos possui. E nos anos 80 não existe, e dos anos 80 não há mais do que 4 ou 5 vídeos no YouTube. O pesquisador revirou então críticas de jornal, depoimentos, os pouquíssimos programas de TV homenageando o apresentador e notícias, e ofereceu um panorama muito interessante do sensacionalismo na TV, um notável trabalho jornalístico a partir das lacunas, claro, do livro, não do Jacinto. Você pode, assim como eu, detestar esse tipo de jornalismo com os dois pés no entretenimento, na intenção de chocar e de expor os males e as fraquezas da sociedade, mas não pode deixar de se perguntar por que dá tanta audiência? Será filho daquele mesmo instinto selvagem e sádico que levava os romanos aos coliseus?
E aqui você descobrirá como os continuadores desse formato de programa popularesco e mesmo hipócrita usufruíram do Jacinto como uma inspiração mesmo inconfessada e fizeram dele, já idoso, a vítima da mesma exposição a que ele submetia aos outros. Um livro interessantíssimo, bem escrito, cheio de referências a monstros sagrados da televisão, que mescla momentos meio engraçados e meio indignantes de tão surreais. Cito aqui apenas um trecho de uma coluna de jornal mencionada no livro, em que o autor convida o leitor a assistir na Record, ainda em 79 para 80, O Homem do Sapato Branco. Cito: outro programa obrigatório é a seleção dos melhores momentos de O Homem do Sapato Branco em 1980, Record 23 horas. Você vai ver uma sessão de magia negra no Templo do Diabo, onde uma diabologista comanda o ritual e mata uma galinha com os dentes. Você vai acompanhar uma batida policial da rota na periferia e o caso da mulher que ganhou uma cueca no amigo secreto da firma e o marido não gostou. Também no programa, uma, aspas, discussão de 3 surdos mudos, sendo 2 um casal e o terceiro o amante dela, para divertir ou revoltar Jacinto Figueira Júnior antes de dormir. Fim da citação. Essa e outras histórias, 1000 histórias, estão no livro O Homem do Sapato Branco, A Vida do Inventor do Mundo Cão na Televisão Brasileira, de Maurício Sticer, pela editora Todavia, disponível na Amazon. Citando o crítico que eu acabei de citar, para divertir ou revoltar. Você já se perguntou como explicar alguma coisa a alguém? Isso mesmo, como você explica um conceito, uma ideia, como você conta uma história para uma pessoa que não a conhece. Hoje eu quero apresentar para vocês, um tema um pouco mais filosófico. Eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa viagem, uma breve história da explicação com 4 paradas principais. Basicamente, eu quero expor o modo como os 4 maiores filósofos da história, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, apresentavam e explicavam as ideias. Prometo que não vai ser chato. Tá? Eu tinha um professor de filosofia que costumava dizer que a filosofia são 5 continentes e várias ilhas. Os 5 continentes são Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho e Kant. E os outros filósofos, por importantes que sejam, estão sempre gravitando ao redor dos temas que esses 5 aí apresentaram. Não vou apresentar Kant aqui, porque vai ficar mais pesado, mas vamos ficar com esses 4. Na verdade, a ideia não é fazer esgotar a filosofia deles de maneira nenhuma, é só a gente entender mais ou menos como é que a explicação deles pode também ajudar a gente quando a gente for explicar alguma coisa, e como cada uma tem muito a ver com os temas que eles estão desenvolvendo. Aliás, esse programa pode ser um primeiro contato, uma introdução a esses pensadores, ao menos quanto ao método de escrita, e uma forma de desmistificar aquela aura de dificuldade extrema e insuperável em que o leitor comum acredita que esses autores estão envolvidos. Nada disso. De modo geral, suas obras são bastante acessíveis e algumas até agradáveis para se ler numa tarde de sábado. Mas vamos lá. Platão, o homem da teoria das ideias, um dos filósofos mais citados e menos compreendidos, é filho filosófico de Sócrates, o pai da filosofia grega de cunho antropocêntrico. Sim, foi Tales que é o pai da filosofia, mas Sócrates começa a desenvolver um pensamento a respeito do homem de maneira mais pungente, mais sistemática. Sócrates não deixou nada escrito, e quase tudo o que sabemos do grande nome da filosofia grega vem do discípulo dele, Platão, dos textos que Platão escreveu. Isso é uma força, mas também uma fraqueza. Platão incrementou as ideias do filósofo às suas próprias, e um dos trabalhos dos pesquisadores que se dedicam a esses filósofos e a esses textos é separar o mestre do discípulo. Platão é um grande metafísico, mas ao mesmo tempo um homem da educação. Quer formar cidadãos para a vida pública, mas acima de tudo para alcançar a perfeição e superar as opiniões falsas e a corrupção moral da vida. Ele guarda um respeito tremendo às tradições religiosas de que se serve para iluminar suas teses e propõe uma vida que esteja mais fortemente apegada ao espírito do que ao corpo. O homem é como uma biga atrelada de 2 cavalos. Um cavalo é ágil e perspicaz, o outro é fraco e acomodado. Um é o espírito, o outro é o corpo. Há que se fazer o carro a que está ligado esses cavalos correr.
e a missão do condutor é governar os cavalos. Assim também nossa missão é ordenar e governar o corpo e a alma. Mas, entrando no tema da explicação, para Platão é insuperável a oralidade. Ele desconfia da escrita, mas a vê como um mal necessário. O ideal seria guardar na memória. Escrever é confiar ao papel aqueles dados que deveriam estar na mente. Inclusive, eu quero contar uma história que está no livro Fedro, de Platão. A história é bem interessante que Sócrates conta um mito sobre a fundação, a criação da escrita. Vale a pena. No caso, Platão coloca na boca de Sócrates a seguinte história. O que ouvi foi que em Naucratis, no Egito, havia um dos antigos deuses daquela nação, ao qual a ave consagrada é chamada de Ibis, sendo o nome desse próprio deus Thoth. Foi ele que primeiramente concebeu os números, o cálculo, a geometria e a astronomia, além do jogo de damas, os dados e o mais importante de tudo, as letras. Ora, o rei de todo o Egito naquela época era Tamos, que vivia na megalópole da região superior chamada pelos gregos de Tebas egípcia, chamando estes próprios o deus de Amon. A este dirigiu-se Thoth para mostrar suas invenções, alegando ele que deviam ser distribuídas entre os outros egípcios. Tamos, no entanto, perguntou-lhe acerca dos usos de cada uma delas, e à medida que Thoth indicava seus usos, exteriorizou louvor ou censura com base em sua aprovação ou reprovação. A história relata que Tamos declarou muitas coisas a Thoth, elogiando ou censurando as várias artes, o que seria excessivo aqui repetir. Todavia, quando ele apresentou as letras no dizer de Thoth, abre aspas, isto, ó rei, uma vez apreendido, tornará os egípcios mais sábios e aprimorará suas memórias. Trata-se de uma poção para a memória e a sabedoria por mim descoberta. Fecha aspas. Tamos, contudo, respondeu, abre aspas, sumamente engenhoso Thoth. Uma pessoa é capaz de conceber as artes, mas a capacidade de julgar de sua utilidade ou nocividade aos que farão delas uso cabe a uma outra pessoa. E tu agora, pai das letras, foste levado pelo afeto a elas a conferir-lhes um poder que corresponde ao oposto do poder que elas realmente possuem. O fato é que essa nova invenção irá gerar esquecimento nas mentes dos que farão seu aprendizado, visto que deixarão de praticar com a sua memória. A confiança que passarão a depositar na escrita, produzida por esses caracteres externos que não fazem parte deles próprios, os desestimulará quanto ao uso de sua própria memória, que lhes é interior. O que descobriste não é uma poção para a memória, mas sim para a evocação. Proporcionarás aos teus discípulos a aparência da sabedoria, mas não a verdadeira sabedoria, porque lerão muitas coisas sem se instruírem, com o que parecerão conhecer muitas coisas, mas na realidade permanecerão majoritariamente ignorantes, incapazes de acompanhar essas matérias, visto que não são sábios, mas tão só parecem ser sábios. Então, essa é a história, segundo Platão, da origem da escrita. E aqui a gente pode até pensar, como é verdade isso? Porque a escrita nos coloca as ideias fora de nós, né? Então, isso na era da tecnologia fica ainda mais evidente, porque cada vez a gente se sente menos no dever, na necessidade de decorar qualquer coisa, de memorizar qualquer coisa, de refletir sobre qualquer coisa. Está tudo à nossa mão. Se a gente quiser uma reflexão, a gente baixa um livro, lê um livro, compra. Se a gente quer se informar, a gente liga a TV e assiste alguma coisa, ou YouTube, ou qualquer coisa assim. Então, todos os fatos são muito pouco refletidos e, por conhecer muitas coisas superficialmente, muitas vezes se pensa que a pessoa é sábia, quando na verdade ela só tem um verniz de sabedoria, um verniz de conhecimento, ela tem um conhecimento enciclopédico, muitas vezes. Então, o que Sócrates está dizendo aqui é que a invenção da escrita serve para uma coisa, para evocar ideias, para registrá-las e depois como um instrumento da memória. Nesse sentido ela é ótima, mas muitas vezes é usada e quase sempre como substituto da mente. O que deveria ser instrumento passa a ser uma finalidade. E aí o que eu estou falando com escrita serve para qualquer forma de registro de ideias ou, enfim, de fatos. Mas isso é bem interessante. O próprio Platão trai um pouco isso, né? Porque ele escreveu livros, mas
É como se ele dissesse assim, do mal necessário, que é escrever, porque tem que registrar, ele usa o método dos diálogos, né? O modo de Platão explicar as coisas é por histórias, alegorias, e também por diálogos, que é quase um modo teatral de expor ideias. Vários personagens ali que vão colocar seus pontos, e aí o Sócrates, que é o personagem principal dos diálogos de Platão, vai, né, questionando aquelas ideias que estão sendo ditas. Esse modo dele explicar se deve ao fato de que nos chegaram apenas os textos esotéricos, esotéricos com X de Platão, no caso, não tem nada a ver com aquele esoterismo religioso, né? Esotéricos com X, que significa os textos para fora, né? Os textos dedicados à divulgação de suas ideias para fora dos limites da academia, né? Para as pessoas que não são iniciadas na sua filosofia, que não participavam ali da sua escola em Atenas. A vantagem desse método é que os temas trabalhados por Platão são tratados de modo mais livre, mais literário, como quem ouve uma história de um avô no sítio e vê as intervenções de seus amigos também mais velhos, que reconhecem as referências das coisas que o avô está falando, né? Talvez seja esse mesmo a melhor maneira de apresentar ideias para iniciantes em qualquer assunto, contar causos. Não por menos Jesus também se serviu de alegorias, parábolas, para pincelar seu discurso de imagens que remetem a símbolos. Queremos explicar tudo de uma vez, às vezes, né? E entender também tudo de uma vez. Os antigos não tinham essa preocupação. Toda alegoria deixa de fora vários aspectos da realidade que quer expressar, mas por outro lado revela aquilo que é essencial. Aristóteles, o homem do mundo empírico, o cientista natural, o sistematizador da filosofia, tinha uma abordagem inversa à de Platão. Ele era um legítimo professor. Seus livros são tratados, aulas em forma de texto, em que expõe o pensamento dos antigos, disseca e estimula teses e propõe as suas próprias. É de um rigor científico raro para o seu tempo. Todas as suas preocupações estão firmemente fincadas na lógica e na observação da realidade. Para ele não há espaço para a tese de um mundo das ideias, como em Platão. As nossas imagens mentais, ou seja, as ideias que temos na mente, são fruto da abstração de tudo aquilo que nos chegou pelos sentidos. Não está nada na mente que não tenha passado pelos sentidos. É uma máxima típica para ilustrar a teoria do conhecimento de Aristóteles. Mas essa rigidez conceitual e didática se deve a um fato importante. Se de Platão nos restaram apenas os textos feitos para os não iniciados em sua escola de filosofia, de Aristóteles sobraram-nos apenas os textos feitos para os de dentro. Eram anotações de suas aulas no liceu, que eram feitas andando aos círculos, porque todo mundo sabe que andar estimula o raciocínio. Não por menos a escola de Aristóteles, oficialmente chamada Liceu, tinha um apelido de peripatética, ou seja, a escola daqueles que andam. Aristóteles, em certo sentido, inaugurou o gênero tratado, uma explicação filosófica em prosa, apresentando linearmente os raciocínios, partindo dos aspectos mais simples até os mais complicados, com forte intenção didática. Como quase um empirista, o termo é péssimo porque a gente está fazendo aqui um anacronismo, né? O empirismo é uma tese bem mais próxima de nós do que dele. Mas como um observador da natureza, ele tem esse cuidado de catalogar as realidades e expressá-las e explicá-las de maneira muito didática. Agostinho de Hipona, um dos pensadores mais geniais da história, nasceu em Tagaste, no norte da África, filho de família rica, e foi um professor de retórica muito importante no fim do Império Romano, lá em Milão, que à época era o centro do poder imperial. Ele passou por um processo de conversão longo e intenso, em que revisitou a simplicidade da fé cristã de sua mãe Mônica e contrastou com os intrincados recursos retóricos que conhecia e que até então julgava serem muito superiores aos da Bíblia. A pregação do bispo Santo Ambrósio em Milão, que ele frequentava com interesses meramente acadêmicos para estudar o seu discurso, foi se assentando no seu coração, e Agostinho passou por profundas crises que culminaram na sua renúncia e na adesão definitiva ao cristianismo. Então, o cristianismo ganhava nele um dos seus maiores teólogos e doutores. Por ter passado por tantas e tamanhas crises, Agostinho, aspas, descobriu a interioridade, ou seja, um espaço dentro do ser humano que é o próprio ser humano. Até então a filosofia havia chegado a conceitos mais ou menos distantes, mais ou menos análogos, mas diferentes ao mesmo tempo. Sócrates e Platão falavam de um daimon, os estoicos falavam da consciência,
Mas Agostinho descobriu, em certo sentido, um espaço individual e intransferível dentro de cada pessoa. E essa percepção sacudiu inclusive o modo de explicar a realidade que ele adotou. Ele tem uma prosa muito original, em que frequentemente se entrega a divagações em pleno corpo do texto. Sua intenção é expor teses seguindo o percurso natural do espírito, que vai e vem por temas parecidos, correlatos, e às vezes vai até certos temas que já não são, né, tão próximos assim, e por vezes se perde e retoma a linha de raciocínio depois de muitas digressões. Em Confissões, a primeira autobiografia do Ocidente, ele deixa isso mais evidente que nunca. Narra sua própria vida, mas a permeia de discussões sobre o seu sentido, sobre o pecado e graça, sobre a busca da verdade e da beleza, sobre todas as mais importantes questões filosóficas e teológicas de seu tempo e de hoje. E falando em tempo, ele tem um senso de história muito peculiar, de quem sabe que está vendo o fim de uma era e que está participando disso. O império estava caindo, e ele é o pai da filosofia da história. Afirma que a cidade dos homens, o Império Romano, foi fundada pelo amor humano, mas a cidade de Deus, a Igreja, é de origem divina, e a primeira cederá à última. O tempo para Agostinho é progressivo, a história não se repete, cada fato histórico é único e irrepetível. Essa noção de tempo progressivo, inclusive, é a mais comum no Ocidente e é aquela que todas as teorias filosóficas seguintes vão seguir. Mas todas as teorias vão subscrever essa perspectiva. Mesmo as teorias revolucionárias, as teses contemporâneas, ateias inclusive, todas partem desse princípio de progressão do tempo, de progressão da história. É a ideia talvez mais forte e mais onipresente de Agostinho desde então. Agostinho é o rei das digressões, é aquele que explica a exaustão e sob vários prismas, porque resumir nem sempre é simplificar, e sínteses não esgotam as profundidades das coisas que reúnem. E por fim, Santo Tomás de Aquino, frade dominicano, outro dos grandes gênios da humanidade, um rigoroso estudioso de filosofia e teologia e um dos escritores maiores que já vimos, tanto em densidade de conceitos quanto em número de livros. Ele comentou os grandes textos de filosofia, compilou ditos de teólogos mais antigos para explicar a Bíblia, na sua obra Catena Áurea, elaborou gigantescas sumas de teologia, a Suma contra os Gentios e a Suma Teológica, escreveu tratados de filosofia e metafísica, foi inovador em vários aspectos, tanto que a Igreja relutou quanto à adoção de suas ideias, mas acabou reconhecendo seu valor. Um homem bastante disciplinado, Tomás não conheceu como Agostinho os desvios de uma vida desequilibrada, e isso transparece nos seus textos, em que se nota a pena de um homem em que a reflexão e a vida caminham lado a lado, sem atropelos, como se ele vivesse sob o ritmo das ideias. É um grande analítico, em seus tratados é tipicamente aristotélico, segue o modelo didático de explicar as coisas do mais fácil para o mais difícil, de maneira racional e sequenciada. Em sua Suma Teológica, além de nas suas questões disputadas, ele transpõe para um papel um modelo de discussão universitária típica de seu tempo, a disputatio, em que dois acadêmicos escolhiam teses opostas e procuravam defendê-las por meio de um debate, recorrendo aos argumentos usados pelos antigos. Se forem conformes à sua tese, eles os abraçavam; se forem contrários, eles os refutavam, a partir dos pressupostos da lógica, demonstrando os problemas das afirmações que estavam refutando. E esse gênero está muito vívido na Suma Teológica. Primeiro ele põe, por exemplo, uma questão assumindo a posição contrária que ele vai defender na conclusão. Vamos supor, questão X, parece que a inveja não é um mal. Dessa primeira frase, ele disseca todos os argumentos que a podem apoiar. Frases dos filósofos antigos e dos teólogos, argumentos lógicos, exemplos literários e bíblicos. E isso ponto por ponto vai apresentando. Porque de acordo com fulano de tal, etc. E Cicrano afirma que tal argumento, e depois Beltrano, etc. Ao fim ele propõe um outro argumento, iniciado geralmente com ao contrário, e expõe todas as antíteses, uma a uma. Em seguida ele rebate todos aqueles primeiros argumentos, os reconcilia com as antíteses e propõe sua conclusão. Em suma, é a antítese sendo defendida por vários meios, depois uma tese oposta suportada por vários contra-argumentos, a refutação da antítese pelos argumentos e a articulação dos argumentos todos em uma só conclusão. Pode ser um método exaustivo, sem dúvida é,
mas é estritamente lógico e didático na sua exposição. Ele não quer deixar a menor dúvida a respeito da força e das fragilidades das teses que defende e das teses que refuta. É de fato um pensador com muita segurança daquilo que afirma, com muito esforço intelectual de empreender um texto com tantas nuances, com um afinco intelectual raras vezes apresentado. Em certo sentido, é a intersecção entre o tratado aristotélico e o diálogo socrático, ou seja, da tese sendo exposta e das várias personagens entrando ali naquela discussão, com um espírito de dialética típico da escolástica, a linha filosófico-teológica do fim da Idade Média. Bom, esse foi um breve panorama da história da explicação, em que apresentei quase aristotelicamente como Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás desenvolvem suas ideias e as apresentam. Espero que vocês tenham gostado desse tema atípico. A gente retorna na próxima semana com outro tema, com outra abordagem, e a gente se encontra. Um abraço e até lá!